Covid-19 não é um desastre natural, um furacão, um terremoto ou um tsunami, dos quais não poderíamos ter controle. A realidade é que esta e outras pandemias não são desastres naturais, mas sim da nossa própria autoria. A Organização Mundial de Saúde anunciou nome oficial Covid-19 a 11 de fevereiro deste ano. A maioria da população chama de coronavírus, mas na realidade os coronavírus são um grupo de vários vírus que têm vindo a infectar as pessoas ao longo dos anos. O primeiro surgiu em 1960, que não passa de uma simples constipação, ou Covid-19, que é a doença que tentamos travar atualmente. Em dezembro de 2019, as autoridades de saúde da China avisaram o mundo que um vírus estava a espalhar-se pela comunidade, com sintomas como tosse seca, dificuldades respiratórias, pneumonia, podendo levar até à morte. A fonte mais provável é um mercado de comida em Wuhan, província de Hubei, na China. Neste mercado é comercializado todos os animais que se possam imaginar e tem uma grande diversidade de animais selvagens. Muitos deles estão em jaulas vivos, ao lado dos seus companheiros mortos, uns por cima dos outros, em condições deploráveis, até que um consumidor chegue e acabe com o seu sofrimento. Tal como eu tinha falado no início, o Covid-19 pertence à família dos coronavírus. Diferentes coronavírus afetam diferentes espécies, causando diferentes doenças. Existem 6 espécies conhecidas de coronavírus humanos e todas elas evoluíram de coronavírus de outros animais. Os vírus são especialistas em passar de umas espécies para as outras. Bastou o contacto entre um morcego e um pangolim antes de ter infectado um humano para o surgimento do Covid-19 e tantos outros casos de doenças infecciosas comendo animais selvagens, ou simplesmente tirando eles do seu habitat saudável e trazendo eles como animais domésticos. Doença pelo vírus Ébola, por exemplo, é uma das doenças infecciosas mais mortais. Foi descoberta em 1976 e já conta com alguns surtos desde então. Na última década, entre 2013 e 2016, 28.616 pessoas foram infectadas e 11.310 morreram, com uma taxa de mortalidade de 40%. Esta doença teve o primeiro contacto com o ser humano quando trabalhadores esfomeados que iam abrindo caminho para cortarem troncos de árvores nas florestas de África começaram a caçar, quase que em um acto de canibalismo, os nossos companheiros primatas. Estamos a falar de gorilas, chimpanzés e outras espécies de primatas que foram mortos a tiro, cortados, fumados e vendidos como comida. Com este acto, ficamos expostos a vírus particularmente ajustados à nossa própria fisiologia de primatas. Estas doenças que provocam pandemias não surgem só de animais selvagens. Elas também surgem dos animais mais comuns que temos explorado para consumo ou trabalhos. Ao domesticarmos vacas e ovelhas, por exemplo, também domesticamos o seu vírus da peste bovina, que resultou em sarampo para os seres humanos. Apesar de ser uma doença relativamente benigna, em 2018 provocou a morte a 140 mil pessoas, mesmo depois da criação da vacina. Temos também a variola, que provavelmente veio dos camelos. Domesticamos porcos e apanhamos a tosse compulsiva. Domesticamos galinhas, contraímos a febre tifoide. A lepra, acredita-se que veio do búfalo. Uma das variações de constipação comum dos cavalos. Com os patos, a gripe. E a lista continua. Mas nós já domesticamos animais há mais de 10 mil anos. O que mudou em décadas recentes para esta situação se apresentar? Bem, nós estamos a mudar a forma como os animais vivem. Pegamos em herbívoros naturais, como vacas e ovelhas, e os transformamos em carnívoros e canibais, alimentando-os com resíduos de matadouros, sangue e estrume ao redor, resultando em animais doentes demais para andar, que depois, alimentando essa carne às pessoas, resultou na doença das vacas loucas. Lembram-se da gripe aviária? O H5N1 espalhou-se para fora da Ásia em 2004, 2005, 2006 e continuando até os dias de hoje. Por que houve tanta preocupação com a chamada gripe aviária quando matou apenas cerca de algumas centenas de pessoas? Não querendo minimizar, pois cada morte é uma terrível tragédia. Porque isto já aconteceu antes. Porque da última vez que um vírus da gripe aviária adaptado aos seres humanos desencadeou a pior praga da história da humanidade, a pandemia da gripe espanhola de 1918, este vírus originário da gripe aviária matou mais pessoas em 25 semanas do que a SIDA matou em 25 anos. Entre 2013 e 2020, 455 pessoas morreram deste vírus,
um número bem mais baixo em comparação. E porquê? Porque agora já se conhece o portador desta doença. Então milhões de aves foram abatidas para impedir o contágio para os seres humanos. Se estes vírus já existiam entre animais, por que é que eles se tornam tão perigosos para os seres humanos? Continuo com o caso da gripe aviária como exemplo. Todos os vírus da gripe aviária começaram inofensivos para as aves e as pessoas, muito importante para entender. A gripe aviária existe há milhões de anos como um fator indefensivo. Este vírus está acomodado na zona intestinal de aves aquáticas, como patos, e é transmitido pela água. É do melhor interesse evolutivo do vírus não deixar os patos doentes, para ele poder se espalhar, pois os patos doentes não vão muito longe. Então o vírus multiplica-se silenciosamente no revestimento intestinal do pato, que é secretado na água da lagoa, depois engolido por outro pato, e assim o ciclo continua, como acontece há milhões de anos e ninguém se magoa. Mas se um pato infectado for arrastado para um mercado de aves vivas, por exemplo, onde está cheio de gaiolas altas com aves terrestres, como galinhas, então o vírus passa a ter um problema. Se o vírus se encontra no intestino de uma galinha, não tem mais o luxo de propagação fácil, transmitida pela água. Como estas aves não estão mais ao ar livre, nem perto de lagos, não voam e estão confinadas, este vírus deve sofrer uma mutação ou morrer. Infelizmente para nós, a mutação é o que os vírus da gripe parecem fazer de melhor. Rapidamente começam a sofrer mutações para adaptarem-se ao seu novo hospedeiro. Devem resistir à desidratação, por exemplo, e podem ter que se espalhar para diferentes órgãos para encontrarem uma nova forma de viajar. Podem encontrar os pulmões e conseguirem viajar pelo ar, o que é uma má notícia para mamíferos terrestres como nós. Eles agora conseguem passar para as pessoas com o objetivo de deixá-las doentes, fazendo-nas tossir para disparar o vírus de uma pessoa para a outra. Quanto maiores são os números de animais concentrados no mesmo local, maiores são as hipóteses de surgimento e disseminação de doenças como vírus ou infecções bacterianas. Autorizando mercados de carnes de animais selvagens, autorizando as fábricas de animais vivos superlotados, criamos os ambientes perfeitos para a evolução de vários vírus que ameaçam a humanidade. Está mais do que provado que a forma como tratamos os animais pode ter implicações globais na saúde pública.